Estamos pedindo a tua direção em o nome de Jesus. Amém. Há uma música que marcou gerações e a letra dela é a seguinte: quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu sei, você já cantou aí na sua mente. Se segure um pouco, não dance. Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Atentem a letra. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo para mim voltar para o meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração. Estamos no mês da família, o mês de maio, e sabemos que viver em família tem os seus percalços, suas complicações, e em algumas ocasiões nos vemos diante de situações difíceis, em que temos que tomar decisões, e às vezes essas decisões são pensando no bem de nossa família. Na década de 30 do século passado, um sertanejo nordestino raiz do interior da Paraíba, diante da seca que assolava a região naquele período, decide pegar sua esposa e seus 2 filhos pequenos, o mais velho com cerca de 1 ano e meio a 2 anos e a menina mais nova com alguns meses de vida. Ele albardou o seu jumento, juntou as suas tralhas e algumas mudas de roupa e partiu de Bananeiras, na Paraíba, rumo ao Ceará, mais especificamente a cidade de Juazeiro do Norte, a terra de Padim Cícero. Afinal de contas, se porventura o mundo acabasse, quem estivesse na cidade de Padim teria mais chances de sobreviver, assim pensavam eles. E assim partiu João com a sua mulher e seus 2 filhos pequenos, José Luiz de Oliveira e Joaquina de Oliveira. Foram 2 meses na estrada, acampando à beira do caminho, improvisando com o que tinham para comer ou contando com a sorte e a simpatia de alguns circunstantes. Muitas vezes, dormindo no relento, o menino ainda pequeno lembrava de seus pais caminhando e cantarolando algumas cantigas, a qual ele reproduzia, balbuciando algumas palavras. Isso durante o dia, no sol e calor escaldante, ou durante a noite, dormindo ao relento, no perigo da caatinga e dos transeuntes boêmios e assassinos que passavam por aquela estrada. Mas Deus os preservou. Chegaram em Juazeiro do Norte, no Ceará, e ali se fixaram. Estabeleceram uma nova morada onde criaram os 2 filhos que trouxeram da Paraíba consigo e outros tantos que o Senhor lhes acrescentou. Essa história é a história real da minha família. O menino do qual eu falei se trata do meu avô, que se assenta ali no banco, naquele canto da igreja. Hoje ele não veio, mas se trata do meu avô, que está hoje com 94 anos, José Luiz de Oliveira, de quem eu herdei também o sobrenome. Foram tempos difíceis, tempos de seca, estiagem, que todo nordestino sabe muito bem como é que é. E essa não foi a única família que teve que migrar em busca de melhores condições de vida. Essa história é a história de centenas de outras famílias, como a família do meu pai, que também migrou do sertão da Bahia para São Paulo, como a história da Lívia, que migrou com seus pais para buscar aqui provisão, sustento e trabalho, e de tantas outras famílias nos quais nós nos identificamos. E essa história, a história do livro de Ruth, começa justamente assim, contando a história de uma família, de um homem, a sua esposa e seus 2 filhos. Esse homem se chama Elimeleque, a sua esposa Noemi, os seus 2 filhos Malom e Quilion, e eles estão diante de uma situação muito complicada, muito difícil, uma circunstância de fome, de escassez, de estiagem na terra na qual eles moravam, e que fizeram uma escolha que custaria muito caro para essa família.
Afinal de contas, nem todas as escolhas que fazemos visando o bem de nossas famílias são realmente bem-sucedidas. A história de Ruth, meus irmãos, se passa, como nós lemos no início do livro, no período dos juízes. E o período dos juízes durou cerca de 350 anos. Essa história mais ou menos acontece no final do período de juízes, entre 1000 a 1200 anos antes de Cristo. Um tempo sombrio, marcado por inúmeros embates, onde o povo de Deus, já instalado, já habitando na terra que mana leite e mel, a terra que o Senhor prometera a Abraão, se esquecem da obediência, do compromisso aos mandamentos de Deus naquela terra. Os mandamentos que Deus havia dado a Moisés para que o povo cumprisse. E Deus, vez ou outra, entregava este povo nas mãos dos seus inimigos. E eles eram oprimidos, eles eram subjugados, mas eles clamavam a Deus, e Deus, na sua graça, na sua misericórdia, levantava juízes que então tiravam o povo daquela situação difícil. E é um ciclo contínuo. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que isso é um ciclo. O povo peca, Deus o entrega aos seus inimigos, o povo clama a Deus, Deus vai e levanta juízes para salvar o povo mais uma vez, conforme nós lemos em Juízes capítulo 2, na nossa liturgia. E esse período dos juízes foi tão difícil, era um período tão complicado, que nós temos um resumo logo no final do livro, de como foi aquele período. E o resumo que o próprio livro faz desse período dos juízes é: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Imagine um período assim, onde não havia governos nem governantes, e cada um fazia o que achava mais reto. É nesse contexto que se encontra a história de Ruth. Quanto ao seu autor e a data do registro, nós não sabemos ao certo quem a escreveu. A tradição judaica aponta que o escritor é Samuel. Entretanto, o próprio livro não traz menção ao seu autor. O registro é feito provavelmente durante o período em que Davi, o grande rei Davi, já assentava-se ao trono de Israel, porque nós temos lá no finalzinho desse livro, apontando a genealogia do rei Davi a partir de Ruth e Boaz. Então provavelmente Davi já era rei quando esse livro foi registrado. Apesar das dificuldades em se saber o autor e a data precisa da escrita desse livro, nós não temos dúvidas de que esse livro, desde muito cedo, já fazia parte do cânon das escrituras sagradas, as escrituras do Antigo Testamento. A história do livro de Ruth, meus irmãos, tem como personagem principais Ruth, uma moabita que mostrou fidelidade à sua sogra, mesmo depois da morte do seu esposo, escolhendo acompanhá-la de volta à terra, a terra de Belém. E também temos aqui como personagem principal Noemi, que sofre perdas consideráveis, como nós veremos hoje, com a morte do seu esposo e dos seus 2 filhos, vivendo um intenso e terrível dilema diante das pancadas que a vida lhe impôs. E como personagem também importante nessa narrativa bíblica, nós temos a figura do grande e justo Boaz. Boaz, aquele que vai ser o resgatador desta família. O nome de Deus nesse livro é citado poucas vezes. Parece que os personagens sofrem por suas próprias escolhas e também se levantam a partir das suas próprias decisões. Mas para um leitor cuidadoso, um leitor que observa todo o enredo e a trajetória do livro, você vai ver sobretudo que esse livro, o livro de Ruth, é a história que conta sobre a providência, a soberania e o cuidado de Deus para com essa família, conduzindo a história para o bem do seu povo. Uma história muito bonita, de dificuldade, mas também de superação. Um romance, uma história de amor e de redenção, porém que não apenas fica nas personagens de Boaz e Ruth e Noemi, mas a transcende, porque ao lermos o livro de Ruth é impossível não compararmos com a figura do que Cristo faz pela sua igreja, o nosso grande resgatador. Ele muda a nossa história, nos adota como parte do seu povo e nos provê herança e descendência, assim como ele fez com Ruth, assim como ele se compadeceu de Noemi na figura de Boaz. Eu gosto da definição que o pastor e grande expositor da palavra de Deus, Emílio Garófalo, faz sobre a função do livro de Ruth dentro de todo o cânon das escrituras sagradas. Ele diz o seguinte a respeito do livro de Ruth. Ele diz que
O livro faz a ponte entre o período dos juízes e o tempo dos primeiros reis de Israel. Apresenta por meio de uma história bem pessoal como era a vida nesses tempos difíceis e mostra de maneira mais ampla que Deus está guiando a história em todos os momentos. O Deus que opera grandes ações cósmicas também é o mesmo Deus que dirige cada detalhe do nosso tempo. Ele comanda o movimento das galáxias e sabe também o que se passa na sua agenda pessoal. Essa é a história de Deus agindo aqui no livro de Ruth. E o que nós aprendemos? Aprendemos, meus irmãos, que em tempos difíceis precisamos nos submeter ao Senhor e fazer escolhas segundo a sua vontade. É isso que nós vamos aprender hoje, que em tempos difíceis precisamos nos submeter ao Senhor e fazer escolhas que estão em harmonia com a sua vontade. O primeiro ponto, meus irmãos, desse sermão é: tempos difíceis, escolhas complicadas. Tempos difíceis, escolhas complicadas. Mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Ruth e acompanhe comigo os versículos 1 e 2. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Tempos difíceis, escolhas complicadas. Um paradoxo interessante nos ocorre aqui nos primeiros versos desse livro a respeito dessa cidade que é mencionada, a cidade de Belém, em hebraico Beit Lehem, que significa, traduzindo-se ao pé da letra, casa do pão. Esse é o significado de Belém, casa do pão. Mas percebam, o texto começa justamente afirmando que houve fome na terra. Em outras palavras, faltou pão na casa do pão. Não foi a primeira vez que o povo de Deus foi provado por causa da falta do pão, por causa da escassez de comida e água. O próprio patriarca Abraão foi provado pela fome que se espalhou na terra, e ele teve que também, assim como Elimeleque, fazer uma escolha que lhe custaria muito caro se Deus não intervisse na história. No texto de Gênesis 12, mesmo depois de receber o chamado de Deus e ouvir as promessas de Deus para a vida de Abraão, diz que havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. A consequência dessa partida de Abraão para o Egito foi complicada. A sua mulher poderia ter sido violada pelos príncipes e pelo próprio faraó por causa da sua beleza, porque Abraão resolveu contar uma mentirinha. Por causa da beleza da sua mulher, ele disse: diga que é minha irmã. E Faraó e os príncipes tomaram Sara e levaram para o palácio, e se Deus não intervisse, a sua esposa poderia ser violada. A situação no livro de Ruth também era de fome, faltou pão na casa do pão. Isso fez com que Elimeleque, o pai da família da nossa história, fizesse uma escolha e tomasse uma decisão de partir da casa do pão, da cidade de Belém, para uma terra. Qual foi a terra escolhida? A terra de Moabe, a fim de buscar para si e sua família melhores condições de vida e de subsistência. Mas há uma diferença aqui entre a escolha de Abraão e a escolha de Elimeleque. Abraão, meus irmãos, havia recebido a promessa de que a sua descendência herdaria aquela terra. Ele viveu os anos de sua vida em suas peregrinações. Peregrinou na terra que mana leite e mel, sem contudo tomar posse dessa terra. E ele não viveu para ver o cumprimento dessas promessas. Ele simplesmente creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça, ou, como diz o autor aos Hebreus, estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Mas Elimeleque não. Elimeleque já está na geração em que eles haviam recebido essa promessa.
Eles já estavam fixados na terra que mana leite e mel. Deus já havia dado a porção daquela terra para que eles habitassem. Mas ele decide simplesmente sair da terra que mana leite e mel e ir para uma outra terra. Será que ele pediu a instrução do Senhor para essa mudança? Será que a fome era de fato extrema, a tal ponto de Deus não suprir as carências nutricionais de sua família? Será que essa escolha de Elimeleque foi a mais sábia? Elimeleque podia ter partido para outras regiões dentro da terra prometida, outras tribos. Poderia ter migrado para outras tribos. E se ele chegasse em condições de miséria extrema, as outras famílias do seu próprio povo iriam sustentá-lo, iriam prover os recursos necessários. E aí nos perguntamos, será que foi boa essa decisão, sobretudo de ir para Moabe? Moabe, meus irmãos, eram conhecidos por sua idolatria e imoralidade, práticas ímpias ao Senhor. Eles foram para uma nação que era irreverente, uma nação que não conhecia Deus, que era indiferente às leis e aos costumes da palavra de Deus. Os moabitas eram descendentes diretos de uma relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha, da onde surgiu então os moabitas. Moabe ficava do outro lado do Mar Morto, em terras baixas e geralmente férteis, sempre abundantes no que diz respeito à colheita. Enquanto faltava pão, em Belém, Moabe gozava de boa fartura, de boas colheitas. Só que o verbo habitar aqui não é um verbo que mostra uma mudança perene, apenas uma mudança temporal. A intenção de Elimeleque é: eu vou para Moabe, espero passar esse problema de seca, de estiagem, de fome em Belém, e depois eu retorno para a terra. Mas não foi bem isso que aconteceu. O tempo se passou e muitas coisas aconteceram. Nós precisamos lembrar ainda de quem eram os moabitas. Se você ler com calma, lá em Deuteronômio capítulo 23, versículos 3 e 4, você vai ver que Deus tinha algumas palavras de juízo contra os moabitas e também contra os amonitas. Porque quando o povo saiu do Egito, nem os moabitas e nem os amonitas foram ao encontro do povo de Israel com pão e água. Eles não supriram a carência do povo de Israel, que peregrinava pelo deserto. Antes, sabe o que eles fizeram? Vocês conhecem a história de uma jumenta que falou? Pois é, eles contataram Balaão para amaldiçoar o povo. Os moabitas, Balaque, rei dos moabitas, contratou ali Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão foi, mesmo contra a vontade. Você tem toda aquela história da jumenta que falou com ele, porque ele o repreendia. Só que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Pelo contrário, ao invés de amaldiçoar, por 3 vezes ele abençoou o povo de Deus. Entretanto, logo depois dessa história, dessa narrativa aqui, você vai ver que os moabitas se colocaram como pedra de tropeço para o povo de Israel. Porque os filhos de Israel tiveram relações, se prostituíram com as filhas de Moabe, e as filhas de Moabe conduziram os filhos de Israel para adorar os seus deuses, para cometerem idolatria contra o Senhor. De sorte que Deus enviou uma praga que matou cerca de 24.000 homens dentre o povo de Israel. Segundo as palavras de Balaão, nós percebemos que a relação de Israel e de Moabe seria deveras complicada. Números 24, 17 diz: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá os filhos de Sete. Mas ainda assim, conhecendo todo o contexto dos embates entre Israel e Moabe, essa foi a escolha de Elimeleque. Ele decide sair da terra prometida, da qual Deus dara, para partir para uma terra estranha, uma terra onde habitava um povo ímpio que não temia ao Senhor. E não sozinho, ele levou consigo Noemi, a sua esposa, e os seus 2 filhos. Acaso será que Deus não iria prover o sustento para ele se ficasse na terra prometida?
Será que ele tomou essas decisões diante da orientação divina ou por suas próprias escolhas? O problema do ser humano, meus irmãos, e nós não somos diferentes de Elimeleque, é que nós não sabemos esperar em Deus. Queremos resolver tudo no nosso tempo, do nosso jeito, e assim tomamos nossas próprias decisões sem consultar ao Senhor. Queremos resolver a situação por nós mesmos, e nem sempre o nosso jeito ou as nossas escolhas é a melhor. Ah, pastor, diz um jovem que está à procura de um relacionamento, não tem pessoas aqui em nossa igreja, não tem jovens em nossa igreja para namorar, então tudo bem pegar uma mulher de fora ou um rapaz de fora, depois a gente faz um trabalho de discipulado, nós fazemos o evangelismo e a gente ora para que Deus o converta. Quem garante? Quem garante que se tornará um servo ou uma serva do Senhor? Meus irmãos, existem exceções, mas em geral, essas escolhas são ruins, cheias de consequências indesejadas. Mas por quê? Porque não queremos esperar em Deus. Queremos resolver no nosso tempo e do nosso jeito. Mas e quando um pai de família fica desempregado? Quando as portas de emprego e sustento se fecham em determinada região, não é lícito tomar uma decisão e mudar-se para uma região onde haja pão e sustento? Será que você, como pai de família, vendo a fome assolar as casas ao seu redor, com a sua esposa e os seus 2 filhos para criar, tomaria uma decisão diferente de Elimeleque? Percebam, mudar para outras regiões geográficas no nosso tempo era muito diferente do que mudar para outras regiões naquele tempo, porque a religiosidade de Israel estava reclusa ali naquele local. Deus precisava ser adorado no templo em Jerusalém. Não havia sacrifícios ao Deus de Israel fora daquele lugar. Então mudar-se para um outro lugar era a mesma coisa que abandonar a Deus e a religião verdadeira. Por isso essa escolha de Elimeleque foi tão complicada. Mas possivelmente nós seguiríamos os mesmos passos, tomaríamos os mesmos rumos que Elimeleque e também decidiríamos fazer as escolhas do nosso jeito. Sim, o tempo de Elimeleque foi um tempo difícil. O tempo dos juízes era um tempo difícil. Lemos histórias neste livro de Juízes, meus irmãos, de arrepiar o fio da cabeça. Além disso, havia fome na terra, mas tenhamos cuidado. Tempos difíceis podem nos levar a fazer escolhas complicadas. O segundo ponto desse sermão, o primeiro foi tempos difíceis, escolhas complicadas. Agora inverte isso. O segundo ponto é escolhas complicadas, tempos difíceis. Escolhas complicadas, tempos difíceis. Observe os versículos 3 e 4. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma órfã e o nome de outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilião, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. A história de Rute é uma história de romance, mas começa com uma tragédia. É um drama também. E nesse início nós vemos o drama dessa mulher. Escolhas complicadas, tempos difíceis. O que antes era para ser apenas uma habitação temporária, se torna uma morada fixa. 10 anos se passam na terra de Moabe e aquela família está ali. O verso 3 começa com uma notícia trágica. Morre o pai de família, chamado Elimeleque, marido de Noemi. Ele desce agora à sepultura e é enterrado longe da terra da promessa, longe da sua casa, longe do seu povo. Noemi agora está viúva, desprovida do seu marido, que era o provedor do lar. Os seus filhos, Malom e Quilion, cometeram os mesmos erros que os seus antepassados. Eles se casaram com mulheres fora do povo da aliança. O nome de uma era órfã e de outra Rute. E nós vimos as complicações do jugo desigual na pregação do nosso irmão Kennedy no domingo passado. A lei do Senhor era muito clara em relação ao jugo desigual. Lá
em Deuteronômio 7, você vai ver a instrução do Senhor que diz: não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os seus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Perceberam a complicação do jugo desigual? Por isso Deus ordena: não contrairás matrimônio. Entretanto, Malom e Quilion não se aperceberam dessa passagem na lei do Senhor e se casaram com mulheres moabitas. Eles provavelmente já haviam se estabelecido, já haviam absorvido os valores e os costumes dos habitantes de Moabe. Provavelmente eles se esqueceram do que era o culto verdadeiro ao Senhor. Talvez tenham sim servido e cultuado aos deuses de Moabe, porque as suas esposas certamente podem ter influenciado para isso, entendendo que não havia adoração ao Deus de Israel em Moabe. E se passaram 10 anos, eles aprenderam o jeito de viver em Moabe. Eles foram impactados com os usos e costumes daquela cultura. E Elimeleque morreu, Noemi ficou só, mas não é apenas isso. Os seus filhos também morreram. Os seus filhos também morreram. Sabe quando nós vamos à praia e o mar está revolto, com ventos fortes e ondas altas, mas ainda assim você se aventura a dar um mergulho no mar, e de repente vem aquela onda forte e você toma um caldo. Ela te joga para baixo e você engole água. De repente, quando você levanta e tenta respirar, vem uma outra onda e puf, te joga para baixo mais uma vez. Você acorda assustado, levanta assustado, tentando se recuperar ainda da primeira onda. Foi isso que aconteceu com Noemi. Morre o seu esposo e depois vem uma onda ainda mais forte, que ceifa a vida de seus 2 filhos. Os seus 2 filhos também morreram. Olha o versículo 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada, tanto de seus filhos como de seu marido. A mulher, diz o texto, ficou desamparada. Meus irmãos, escolhas complicadas podem gerar tempos difíceis. Escolhas complicadas podem gerar tempos difíceis. Os irmãos conseguem aqui, às vezes você lê o texto rápido e você não se coloca no lugar de Noemi, mas eu quero que você se imagine no lugar de Noemi. Você parte da sua terra, acompanhada de seu marido e seus 2 filhos, com a esperança de encontrar pão. E você passa a habitar na terra. Os seus filhos contraem matrimônio e aquilo te alegra, mas você fica viúva. E logo depois de um tempo você também perde os seus filhos. Quem vai sustentar essa mulher? Quando o marido morreu, ela ainda tinha os filhos para apoiar e para sustentar a sua vida. Mas e agora? Imaginem, meus irmãos, a dor que estava passando Noemi. Lívia e eu sofremos com a espera de um filho que nem se formou no ventre. Isso já trouxe muita dor ao nosso coração. Agora, imagine Noemi, que perdeu os 2 filhos e também o seu marido. Não havia nenhum parente para socorrê-la, ninguém para ajudá-la, ninguém ali que se encontrava para amparar. Por isso que o texto diz que ela ficou desamparada. Desamparada de seu filho, de seus filhos e também de seu marido. Enterrar filhos, irmãos, é uma incongruência. Isso foge da lógica e do curso natural da vida. Em geral, temos filhos esperando que eles alcancem um tempo em que nós não alcançaremos. Esperamos que eles vivam mais e melhor do que nós. Mas não foi este o caso de Noemi. Mal se adaptara com a perda do marido, agora sofre também com a perda de ambos os filhos. E aí eu pergunto, quantas escolhas fizemos também que nos levaram a viver tempos difíceis? Quantas escolhas ruins nós semeamos que nos levaram a colher frutos de amargura? Toda escolha tem consequência e precisamos estar cientes disso. Às vezes, Deus permite que façamos nossas próprias escolhas, que sigamos os nossos próprios caminhos, às vezes caminhos amargos, para que aprendamos a confiar na sua graça e descansar
na sua provisão. Eu pergunto, o que tem roubado a sua paz? O que tem tirado o seu sono? Não tome decisões precipitadas, não haja pelo ímpeto ou pelo calor do momento, antes submeta todas as coisas ao Senhor. Confie ampla inteiramente em sua graça e providência, porque sim, escolhas complicadas podem trazer tempos difíceis, mas não se esqueçam, é Deus quem nos sustenta. Deus nunca desampara aqueles que lhe pertencem, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, seu Filho. Escolhas difíceis, tempos complicados, mas quando estiver passando por tempos complicados, diante de escolhas difíceis que você fez no passado, se lembre desse salmo, o salmo de Davi, Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nem todo sertanejo ou nordestino que migrou da sua terra natal para outras regiões do país obtiveram êxito em suas escolhas. Muitos não construíram nenhum patrimônio e nem foram bem-sucedidos, e suas famílias padeceram com miséria, fome e morte. Muitos se mudaram e se instalaram aqui por décadas em São Paulo e em outras regiões do Sudeste e não tiveram a oportunidade de sequer retornar para ver os seus pais ainda vivos. Muitos se perderam e não se tem notícias. Hoje nós temos o WhatsApp, nós temos meios que facilitam a comunicação, mas naquela época a comunicação era por carta. Quando você tinha um pouquinho mais de condição, você comprava algumas fichas no bar ou na farmácia, aí você ia enfrentar fila nos orelhões públicos para falar com os seus parentes lá no sertão, no interior, no Nordeste. Mas a comunicação era difícil. Muitos que saíram de lá se perderam, não se ouve mais notícia, não sabemos ao certo se estão vivos ou mortos. Muitos não tiveram êxito em sua escolha. Por isso nós precisamos nos perguntar, o que norteia nossas escolhas? Quais são as motivações reais por trás delas? Quais as consequências de fazermos escolhas sem a orientação, sem a direção, sem orarmos a Deus? Quais escolhas que você fez no passado que hoje você colhe tristeza e amargura? Quais escolhas que você fez no passado que hoje te trazem tristeza e amargura? Elimeleque fez uma escolha, talvez não a mais sábia, talvez não a que estava debaixo da orientação e da direção de Deus, como aprendemos, porque em tempos difíceis podemos fazer escolhas complicadas e que escolhas complicadas podem trazer tempos difíceis. Ainda assim, submeta suas escolhas a Deus, coloque tudo diante do Senhor e peça por sua direção, cuidado e orientação. Nós temos um jargão que diz: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Entretanto, se tal como Noemi, você está sofrendo por causa de uma escolha ruim do passado, calma, não se desespere, porque o nosso Deus é o Deus de esperança. Você conhece o livro de Ruth, você conhece a história do livro de Ruth, e Deus pode transformar tragédia em bênçãos, acontecimentos e escolhas ruins em uma história de amor, superação e esperança. Mantenha o foco no Senhor, mantenha os olhos no autor e consumador da nossa fé, siga no processo, ainda que seja dolorido, sem perder de vista o caminho da esperança, e que Deus nos abençoe e nos ajude em nossas escolhas. Amém.